dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao curso de Segurança e Defesa do Espaço Exterior, que é uma parceria da Agência Espacial Brasileira e da Universidade da Força Aérea. Tá? Eu me chamo Bruno Ferraz Nobre, estarei com vocês aqui nesse curso, ministrando um tema de alta relevância para as pesquisas e para quem tem interesse em saber um pouco mais do direito aeroespacial, do direito espacial, ok? Aqui um breve resumo do meu currículo, tá? Eu sou advogado, doutorando e mestre em ciências aeroespaciais aí pela Força Aérea, tá? Sou especialista em direito aeronáutico espacial, sou coordenador hoje do curso de Direito Aeronáutico da Faculdade Baiana de Direito, em Salvador, Bahia. É a primeira faculdade de Direito do Brasil a oferecer esse curso. Eu sou membro aí das comissões de Direito Aeronáutico, tá? E Aeroespacial. E algumas curiosidades aí, como eu sou também piloto de avião e autor de livro, professor articulista aí também de algumas revistas, tá? Se quem quiser entrar em contato, fique à vontade, através do meu e-mail, do LinkedIn também, ok? Então vamos, sem mais delongas, senhores, vamos dar início aqui ao nosso tema, as implicações dos detritos espaciais na segurança nacional, um desafio emergente, é um tema que eu reputo de extrema relevância hoje, é uma discussão que todos os estados aí têm discutido e tem vários projetos em cima dessa preocupação, né, com os detritos espaciais, tá? Então, o lixo espacial, que vale ressaltar aí o início, né, da corrida espacial, ainda na Guerra Fria, lá na antiga União Soviética, quando a antiga União Soviética, em 1957, ela faz o primeiro lançamento aí que seria um artefato, né, artificial, um satélite artificial, chamado então de Sputnik 1 em 1958. Então, em resposta a esse lançamento, aí tivemos os Estados Unidos lançando o Explorer 1. Em 1967, a gente teve um marco, né? 10 anos após os lançamentos desses satélites, um marco que foi o Tratado do Espaço Exterior. Então, hoje, o que se discute aí muito sobre são as megas constelações de satélites, né? E impulsionada aí, principalmente pela SpaceX, tá? Então essas megas, né, super constelações, elas estão gerando um aumento exponencial de satélites, né, microsatélites aí, em algumas órbitas que vamos poder dar uma olhada aqui, né, em que tipo de órbita nós estamos falando, tá? Então, o que são os detritos espaciais propriamente dito, então? Então, os detritos são detritos orbitais, tá? Ou space debris, são objetos fabricados pelo homem e que seguem em uma órbita da Terra sem mais utilidade. Esses fragmentos ele vem se acumulando desde o início da era espacial, tá? Como eu falei para os senhores, desde a Guerra Fria, lá nos primeiros lançamentos dos primeiros satélites. Então, esse é um risco crescente nas operações espaciais hoje. Então, as origens dos detritos, elas podem, né? Como é que eles surgem, né? Esses debris, esses detritos espaciais. Então, a gente tem, através de satélites desativados, tá? Estágios de foguetes abandonados, fragmentos de colisões, ferramentas perdidas em missões. Então, todo esse artefato que é lançado ao espaço, que não é mais utilizado, ele se torna aí um lixo espacial, né? Ele se torna um debris, tá? É a sigla em inglês para detritos, ok? Então, uma ameaça real aí à segurança nacional, e aí é um objeto de pesquisa e estudo, que os detritos espaciais não são apenas também um problema técnico, né? Eles representam aí os riscos críticos aos sistemas essenciais de defesa de infraestrutura civil, como satélites de mapeamento, satélites de monitoramento de inteligência. Sabemos hoje que ninguém vive mais sem os satélites, né? Se estamos tendo essa transmissão aqui e eu podendo falar para os senhores, é porque tem um satélite me emitindo aí sinais que permitam essa comunicação. Então, as comunicações dos sistemas, seja ele civil ou militar,
né? Então são todos afetados por esses debris, né? Por esses detritos espaciais. Então as navegações por GPS podem ser sofrer falhas, tá? Hoje sabemos que todos os aviões eles são monitorados, né? Eles têm a sua navegação através dos satélites, através do GPS, tá? Então a parte de inteligência também de todos os estados, ela passa também por monitoramento de satélites, todo o mapeamento geoestacionário, através do mapeamento territorial, né, das florestas, do clima, tudo precisa hoje, senhores, dos satélites. Então a preocupação com o lixo espacial ela é muito grande, tá? Porque ela ameaça de fato todas essas comunicações, todos esses monitoramentos, seja no impacto direto, né, ou indireto, através dessas interferências, né, e até de uma colisão de fato com um desses satélites em operação hoje. Tá? Então elas ameaçam aí a segurança nacional dos estados. Então, e eu trago aqui para vocês, então, uma curiosidade e aí, sobre a síndrome de Kessler, que é uma teoria, tá? E que ela se propõe a estudar sobre a proporção em que esses debris, esses detritos espaciais, eles poderiam chegar, tá? Então, o efeito cascata catastrófico, tá? Então, seria, esses debris, eles viajam aí, segundo a própria NASA e a ESA, tá? Agência Nacional Americana e a Europeia, uma colisão inicial entre esses objetos, esses artefatos desses detritos poderiam causar colisões incalculadas, tá? Então, fragmentos causam novas colisões, né? Bateriam no outro e gerariam outras colisões. Então, essa reação em cadeia incontrolável comprometeria, então, toda aquela órbita estacionária ali, ou toda aquela órbita em que esses objetos eles se encontram. Então, o resultado disso seria incalculável, tá? O comprometimento aí do desenvolvimento tecnológico seria gigantesco para todos os estados. Os detritos espaciais, então, o que seriam aí esses detritos espaciais no seu volume, né? Na sua quantidade. Então, os detritos espaciais hoje, de acordo também com as agências europeias e americanas, a gente pode ter em torno, aproximadamente, e isso porque eles estão sendo rastreados, tá? Então, um rastreamento aproximado, eles seriam hoje em torno de 40 mil toneladas. E isso não englobaria tudo, senhores. A massa total desses objetos em órbita, eles estariam em torno de 15 mil toneladas. Então, observe que não é coisa pequena, não são coisas irrelevantes, tá? Estamos tratando aqui de um problema sério e que tende a se agravar a cada ano, porque com a exploração espacial tomando, né, proporções aí gigantescas de todos os países, né? Nós vemos atualmente a SpaceX lançando em um único lançamento, ela lança 2.000, 3.000, 4.000 microsatélites, né? Então vejam, senhores, que não é uma coisa irrelevante para se ignorar, tá? Então, as órbitas, né? Como eu falei anteriormente, existe essa exploração das órbitas. Então, as órbitas, a gente tem hoje as órbitas médias, baixas, médias e altas, tá? As baixas, elas são as mais cogitadas, né? As mais exploradas. Por quê? Porque a baixa latência dela, né? E essas órbitas baixas, ela tem uma menor latência. Então, a menor latência ela significa o quê? Um maior tempo de resposta entre as informações mais rápidas e responsivas, tá? Então, comparando isso com sinais de satélites de internet, né, com as fibras óticas, essas órbitas baixas teriam uma repercussão e uma devolutiva de velocidade muito maior. Então, hoje, elas estão sendo todas ocupadas aí, né, e nós não temos aí uma legislação específica que diga o que cada país pode ter, qual a quantidade de
satélites nessas órbitas cada país pode ter. Então, quem chegar primeiro pega essas órbitas, né? Então, quanto mais alto também o lançamento, você tem um custo maior sobre isso, né? Então, vejo a importância também do estudo sobre os lançamentos nessas órbitas, tá? Então, a órbita baixa aí, ela está entre 500 a 2.000 quilômetros de altitude, a órbita média ela está entre 2.000 a 3.600 quilômetros de altitude, tá? A órbita GEO, que é a mais alta, ela está a 3.600 quilômetros, tá? Então, quem chega primeiro domina a órbita mais baixa, de baixo custo, né? Menor custo, porque quanto mais alto, maior custo para se alcançar e para se lançar, tá? E sai na frente, né? No Brasil, infelizmente ainda, a gente está engateando, os nossos lançamentos são ainda poucos e com a ocupação dessas órbitas baixas, nosso custo ele tende a ser maior daqui para frente. Tá? Então, o lixo espacial, como eu falei, ele tem aí em torno de 40 mil toneladas aí de detritos, tá? Essa é uma estimativa. Os custos para monitorar esses detritos também são altos e são milhões de manobras também evasivas realizadas através dos satélites hoje em órbita e em operação. Tá? Então, se fala em torno de 100 milhões de dólares aí anuais só para evitar colisões, tá? Dos satélites atuais em operação com esses detritos espaciais. Tá? Então, a vida útil também desses satélites que precisam fazer essas manobras, ela é diminuída, né? Ela é reduzida e acaba atingindo a sua capacidade de operação. Tá? Então, uma vida útil hoje de um satélite, dependendo do material do projeto que seja utilizado e para que fim ele seja lançado, né? Ele pode chegar aí de 5 a 15 anos. E se você precisar fazer várias dessas manobras, e hoje está sendo realmente necessário, você acaba perdendo a vida útil e aumentando o custo de operação desse satélite. Tá? Então, as iniciativas de mitigação, de retirada desses debris, né, desse lixo espacial, ela está sendo plenamente em expansão hoje e várias empresas privadas e os próprios governos, eles pensam sobre isso e incentivam projetos que possam desenvolver ações, né, que venham a realizar aí, a combater, a restringir e até evitar esse lixo espacial, ok? Então a reciclagem hoje se mostra um projeto bem efetivo assim em termos de ser realizado, né? Ele tem a acoplagem, que seria você capturar esses debris e trazer de volta para a Terra. Ele também existe um projeto que é levar esse objeto até a Lua e lá ser reciclado, tá? Então, hoje, a recuperação do alumínio, que é o material que compõe a grande parte aí dos detritos acumulados, ela se tornaria mais viável, né? Então, já estaria se pensando em fazer na Lua uma estação para que pudesse fazer essa recuperação, né? E com isso geraria uma economia circular, né? Dessa reciclagem para a utilização desses materiais e para a reutilização desses materiais que seriam reciclados. Tá? Então, para viabilizar essa reciclagem, a gente sabe que serão necessários investimentos significativos aí em tecnologia e a formação de toda essa tecnologia de pessoal para isso, né? Complexo e vai precisar de incentivos governamentais, né? Sem dúvida alguma, para poder alavancar esse projeto. Tá? Então eu trago para vocês como aqui um ponto de reflexão e curiosidade também. Então, os acordos internacionais, como o Tratado da Lua, aí de 1979, objetivou aí rever as atividades do corpo celeste de forma pacífica, determinando a exploração que seria benéfica para toda a humanidade.
No entanto, esse Tratado da Lua ele foi teve pouca aderência, né? Teve alguns países que não assinaram, inclusive o Brasil é um deles, que não aderiu ao tratado. Mas as grandes potências, como os Estados Unidos, a Rússia e a China, também não aderiram. E um dos principais pontos de discussão seria a exploração, né, e a utilização desse minério, né, toda essa estrutura de, de recursos explorados na Lua, por exemplo, em Marte. Isso teria que ser compartilhado. Mas imagine os senhores que um Estado com toda a capacidade tecnológica, todo o investimento, toda a inteligência ali embarcada para poder fazer um lançamento espacial, chegar até a Lua, até Marte, algum objeto espacial determinado, né, algum planeta, e fazer uma extração desses minérios e ter que compartilhar com outros estados, né? Independente aí do seu desenvolvimento econômico, social, esse compartilhamento ele teria que ser feito. Então, dentre alguns desses pontos do Tratado da Lua, teve uma baixa adesão, tá? Então, com isso surgiu então o Acordo de Artemis de 1920, de 2020, celebrado aí, né, e encabeçado pelos Estados Unidos, e de início começou com 7 países, hoje já temos 56 países membros, incluindo o Brasil, desde 2021, que é onde formalizou de fato a sua participação. Então, os principais compromissos com esse acordo são a exploração pacífica e colaborativa entre os países membros, a mitigação dos detritos espaciais, o uso responsável aí dos recursos, a transparência nas atividades, tá? Então, todos esses pontos são pontos relevantes e tratados aí no acordo. Então, um desafio crítico aí seria uma ausência do mecanismo de execução mandatória, né, desses acordos que façam de fato com que os países eles cumpram o que foi determinado, o que foi acordado. Então, esse é um ponto crítico que eu faço aqui a esses acordos hoje existentes e vigentes, tá? Então, o futuro depende aí, senhores, das ações coletivas, né? A gente precisa de uma cooperação internacional, a gente precisa dos acordos, a gente precisa de um investimento em tecnologia, a gente precisa da vontade política para que tudo isso venha realmente a ter efetividade, né? Esse compromisso, né? Esse diálogo entre as nações, para que todos esses problemas, como o lixo espacial, né? Ele venha a ter uma solução efetiva, ok? Então, as decisões aí que tomarmos daqui para frente, elas terão implicações nas gerações futuras, isso sem dúvida alguma, né? Vai impactar toda a segurança nacional e a utilização aí de todo o espaço para suas atividades futuras, ok? Então, algumas reflexões que eu trago aqui para os senhores e aqui já finalizando, como podemos garantir aí que o avanço dessa tecnologia, né, avanço tecnológico em remediação dos detritos, da diminuição, né, desses incentivos em diminuir e evitar esses detritos, não crie outros problemas, né? Não tem como hoje a gente não pensar nesse tipo de inflexão. E como podemos harmonizar interesses nacionais variáveis em um ambiente espacial que é cada vez mais congestionado e competitivo, né? Então ficam essas reflexões para os senhores sobre essas questões, mas as soluções elas devem ser flexíveis, senhores, porque acomodar as inovações, né, que elas se tornam cada vez maiores em menos tempo, elas disciplinam os comportamentos aí que podem ser equivocados, né, e irresponsáveis ao longo dessa cadeia de avanço tecnológico de exploração espacial. E aqui eu trago uma reflexão, aí uma frase do professor Antônio Ambrosini, que ele diz que toda nova atividade humana que cria interesse e que, por seguinte, gera controvérsia deve ser uma regulamentação jurídica equitativa e racional, sob pena de uma confusão e anarquia.
Ok, senhores? Então, eu me despeço aqui dos senhores agradecendo a participação, agradecendo a Agência Espacial e a Universidade da Força Aérea por essa oportunidade. Me coloco à disposição de todos aí, através dos meus contatos, caso queiram trocar figurinhas ou conversar um pouco sobre alguns desses temas. Muito obrigado e até a próxima.